Alô você, estamos aí novamente, professor Dalton, Química 2. Estamos novamente trabalhando com mais uma aulinha de Química, vamos tentar trabalhar com as questõezinhas do Enem. Lembre, 2010, prova azul, nós estamos nos referindo ainda a essa prova. Numa próxima aula, provavelmente na nossa próxima aula, nós usaremos questões do sistema prisional. Então daí se você for baixar a sua prova, 2010, sistema prisional para a nossa próxima aula, tá bem? Então essa aula de hoje, prova azul é nosso padrão 2010. Então, algumas questões selecionadas. Estou aqui, novamente, como sempre, em boa companhia, professor Elton de Física, vocês acabaram de ter a aula muito boa do Elton, trabalhou com a gaiola de Faraday, não é a gaiola das loucas, gaiola de Faraday, outra. E a professora Wanda, que ilustra muito bem a biologia conosco aqui na nossa Ciências da Natureza. Então vamos lá, vamos ver as nossas questões. Lembra que eu esqueci de falar a última questão? A gente falou tanto de blindagem, letra B é correta. Acho que todo mundo se sentiu induzido a ela, né? Exato. Mas faltou falar realmente na minha aula, letra B é a resposta correta lá da blindagem. Confirmado, okay? Né? Isso aí. Vamos lá. Então, hoje nós temos o seguinte, abordados nesta aula os temas de reações orgânicas, a questão 77, fórmulas estruturais, então você fazer montagem de estruturas, tratamento de resíduos, questão 90. Então, vamos começar. Questão 77 diz o seguinte: no ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoracetato de sódio. Meu Deus do céu, tem gente que lê esse nome, já se assusta. Deve ser um trambolho. Calma, fique calmo. Conhecido como composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido monofluoracético que age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. Ciclo de Krebs, famoso na biologia. Então você ouve falar muito. Então o monofluoracético vai dar origem a este composto que ele está se referindo. Então tá, vamos ver o que mais. A estrutura do monofluoracetato de sódio está aí na sua tela. Bom, você deu uma olhada no seguinte, você traduz esta fórmula, aqui existe o átomo de flúor, aqui existe um carbono, aqui existe um outro carbono, e daí os demais átomos estão aparecendo. Então, esta fórmula, ela apresenta uma cadeia carbônica com 2 carbonos. Então, você observa o seguinte, não sei se você lembra, isto que eu estou escrevendo é a fórmula estrutural do ácido acético. Então, este composto é o ácido acético? Esse ácido apresenta 2 átomos de carbono. Ele é um ácido por quê? Porque este hidrogênio é um hidrogênio ionizável, ou seja, ele pode ser liberado na forma de H+. Tá, tudo bem. Então, você observa o seguinte, na formação desta estrutura, aqui foi retirado um hidrogênio e foi colocado o átomo de flúor. Você pode observar. Então aqui fica CH2, porque era CH3, entrou flúor. Está aqui o CH2. Aqui o CH2. Aí vem a C+O e o OH, no lugar do hidrogênio que se mandou, entra o íon sódio. Você observe uma coisa, nesse esquema que nós temos aqui, deixa eu apagar novamente para comentar, nesse esquema que nós temos aqui, nós temos uma substância orgânica, tudo bem, uma substância de carbono, uma substância orgânica. Nós temos uma substância orgânica onde as ligações que existem entre os carbonos, entre carbono e flúor, são ligações do tipo covalente. Portanto, estas ligações não têm um íon. Porém, nessa ponta aqui, você observe que existe um íon negativo, o O-, e um íon positivo, o Na+. Então aqui tem um sinal positivo, ele está meio borradinho, mas tem um sinal positivo aqui. Portanto, nessa ponta existe uma porção iônica. Então essa estrutura apresenta os 2 tipos de ligação. Ligação covalente e ligação iônica. Aonde existe ligação covalente, nós chamamos de molecular. Então, esta porção aqui é uma porção molecular e essa pontinha aqui é uma ponta iônica. Então, nós temos essa característica. Você lembra, vem comigo novamente aqui, ó. Você lembra que nós havíamos comentado em nossa primeira aula com relação à diferença dessas ligações.
né? Então você lembra que existe a questão de a ligação iônica apresentar um metal, a ligação covalente não apresentar metal em geral. Então o que acontece é que nós temos aquela sequência famosa do von Klebrich, lembra a sequência do von Klebrich? Nós temos armazenado alguma coisa do von Klebrich, opa, apareceu para você aí. Estamos fazendo uma indução para que você lembre do von Klebrich. Não é lavagem cerebral, por favor. É só para você memorizar. Ah, é? Memoriza, então tá bom. Você vai usar o von Klebrich. Lembra o que eu havia falado para você? Que se você juntar só elementos daquele grupo, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, ou von Klebrich, você faz uma ligação covalente. Se você colocar alguém diferente daquele grupo, a ligação tende a ser iônica. Então, no composto que nós temos aqui, qual é o elemento diferente que apareceu em relação ao von Klebrich? Você lembra da fórmula que nós tínhamos visto na tela? O elemento diferente é o sódio. O sódio está na forma iônica. Então nós temos o sódio, que é um metal, que está caracterizando aquela porção iônica. Tudo bem? Tranquilo? Voltamos para a nossa tela ali. Bom, então está aqui, ó. Nós tínhamos acabado de comentar com relação à presença do sódio. Ele que faz com que esta ligação aqui seja a ligação iônica. Então tá bom. Agora eu quero conversar contigo também o seguinte. Eu tenho que fazer este composto aqui, CH2, flúor, C, dupla O menos Na mais. Eu tenho que fazer esse composto aqui. Veja, esse composto pertence a que classe? Esse composto pertence à classe dos sais. Isto é um sal? É. Composto orgânico que apresenta carga, nós genericamente denominamos de sal. E você lembra, sal é formado a partir de que reação? A reação de formação de sal é a reação de neutralização. A neutralização é a reação que produz sal? É. Ah, mas eu não lembro como é a neutralização. Você não lembra como é a neutralização? É a reação entre ácido, mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Acho que dá até para ouvir você lá de Minas Gerais falando ácido mais base, formando o quê? Formando sal e formando água. Então, se eu quero formar um sal, eu vou reagir o quê? Um ácido com uma base. Você lembra? O ácido, característica do ácido, ele libera H+. Característica da base, libera OH-. Quando esses dois se juntam, forma quem? Forma a famosa água. E o que sobra? O que sobra você denomina de sal. Então, a reação mais importante na realidade é a formação da água, está bem? O sal é um mero produto da reação como sobra de reação. Então, tá bom. O que nós temos que utilizar, então, para formar este sal? Eu tenho que usar um ácido e uma base. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu havia comentado contigo, e no próprio enunciado havia sido dito que este composto surgiu a partir deste composto aqui, ó. Então, deixa eu representar aqui, que é o monofluor. É o ácido acético com átomo de flúor. Ácido fluoracético. Bom, aqui está o H+ do ácido que ele vai perder. Eu vou reagir com uma base que contenha sódio. Base que contenha sódio. A mais famosa é o hidróxido de sódio. Nós vamos usar então a soda cáustica. O que vai acontecer? O que vai acontecer é uma reação de substituição. Como assim? Veja, vai ocorrer aqui a dissociação da base. O Na+ separa-se da OH-, e aqui uma ionização do ácido. O H+ separa-se do O-. Pronto, cargas de sinais contrários se atraem. O professor Elton comentou agora há pouco com relação à questão das cargas. Este H positivo com este OH negativo formam a famosa água que nós já havíamos comentado que vai sair. Então, vou fazer o seguinte, eu vou riscar, saiu o H, saiu o OH. Saiu isso para formar quem? A água. Agora eu vou juntar o que sobrou. O que sobrou? Sobrou CH2, flúor, e aqui sobrou C dupla O, e o oxigênio negativo junta-se a este íon sódio que entra aqui. Pronto, está formada a substância que ele comentou no exercício. É esta substância que ele havia comentado? Sim, é esta substância. A substância iônica monofluoracetato de sódio. Então a reação, basicamente a reação que você viu é essa.
Então, uma reação do quê? Reação de neutralização. Reação de neutralização é uma reação clássica. Aqui é uma reação dentro da química orgânica, porque eu estou usando substâncias orgânicas, mas nada de exótico. Tá? A reaçãozinha clássica. Lembre, a formação da água é o mais importante. A formação da água é o mais importante. Então, o que ele comenta com relação a essa questão? Vamos adiante aqui. O que ele comenta é o seguinte: o monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela... Acabamos de fazer. Então, ele diz aqui na letra A, pela desidratação do ácido monofluoracético com liberação de água. Peraí, eu peguei o ácido e tirei água do ácido. Não foi isso que eu fiz. Uma hidrólise do ácido monofluoracético sem formação de água. Bom, já está errado isso. Só que eu quero que você lembre o que é esse termo aqui, ó. Hidrólise. Lise quer dizer uma quebra. Hidrólise quer dizer que essa quebra foi provocada pela água. Não é o caso. Perda de íons hidroxila. Ah, meu Deus do céu, o que é um íon hidroxila? Íon hidroxila é OH-. Perda de íons hidroxila do ácido. Peraí, o ácido perder OH-, esqueça. Letra D, neutralização. Opa, tá aqui a palavrinha que nós já usamos. Neutralização do ácido monofluoracético, usando hidróxido de sódio, que é a base que nós utilizamos, que eu falei para você, que também é chamada de soda cáustica, com a liberação de água. Opa, eu fico com essa alternativa. Mas eu vou ler a última aqui, ó. Substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do ácido monofluoracético sem formação de água. O problema está aqui. Houve a substituição do íon hidrogênio por sódio? Houve, mas com formação de água. Portanto, a resposta desse nosso exercício, confirmamos aqui, letra D, neutralização do ácido monofluoracético usando hidróxido de sódio com liberação de água. Tranquilo? Em termos de neutralização, é bom você sempre lembrar o seguinte: nós comentamos na primeira aula nossa sobre o bicarbonato de sódio. Até a professora Wanda comentou conosco em relação à questão da biologia, isso. E aqui essa questão ela também falou no enunciado com relação ao ciclo de Krebs. Você lembra o que é ciclo de Krebs? Você não lembra? Professora Wanda, você pode dar uma rapidinha com relação ao ciclo de Krebs para nós? Todas as células, né, Dalton, elas fazem um processo de obtenção de energia que é chamado de respiração celular. Né? Então, onde ela quebra uma molécula de glicose, né? Em função dessa quebra, ela gera energia através de moléculas chamadas ATP. Né? Adenosina trifosfato. Então, o ciclo de Krebs é uma das etapas desse processo chamado respiração celular, que ocorre dentro da célula. Então, a glicose, né, é quebrada, né, em duas moléculas de ácido pirúvico, que daí entram numa organela celular chamada mitocôndria, e dentro dessa mitocôndria, ela passa por uma série de reações e transformações, gerando 2 ATPs. A glicólise gera 2 ATPs, o ciclo de Krebs gera mais 2 ATPs, e esses ATPs produzidos nesses ciclos anteriores vão para uma cadeia chamada cadeia respiratória, que daí produzem mais 34 ATPs. Então, da quebra de uma molécula de glicose, a gente tem 38 moléculas de energia, né? Então, tanto que a glicose, ela precisa ser quebrada gradativamente, sabe por quê, Dalton? Porque ela é muito energética. Então, se ela fosse quebrada de uma vez só e não em ciclos, ela explodiria a célula, literalmente. Muita energia em pouco tempo. Justamente. Exato. Nosso organismo é muito sábio. Vamos adiante, vamos adiante. Questão 80. Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados. Organofosforados, ou seja, tem átomo de fósforo e tem estrutura orgânica. Materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, como eu comentei, ao qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metóxi ou etóxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses. Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula. Tipo B, na qual o oxigênio que faz dupla ligação com fósforo é substituído pelo enxofre. E tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Tudo bem, ele está comentando com relação à estrutura de organofosforados. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Ele mencionou no exercício
grupo metoxi e grupo etoxi. E ele mencionou radicais orgânicos de cadeia longa. Radicais orgânicos de cadeia longa. Então deixa eu comentar o seguinte. Deixa eu começar comentando aqui, ó. O que nós consideramos como um radical orgânico? Nós temos, por exemplo, uma estrutura clássica que é a estrutura do metano. O metano, se eu for analisar estruturalmente, ele é isso aqui. Os 4 hidrogênios ligados covalentemente ao carbono. Se é uma ligação covalente, você deve lembrar que o traço corresponde a um par de elétrons. São 2 elétrons? São 2 elétrons. Alguma coisa, por exemplo, luz ultravioleta, não é ultraviolenta, não, ultravioleta. Se a luz ultravioleta quebrar aqui no meio, eu faço com que esse hidrogênio vá embora com o seu elétron. Só que o outro elétron da ligação vai sobrar. Portanto, essa estrutura ficará mais ou menos assim. Eu vou representar que ficou sobrando um elétron aqui, ó. Este elétron está sem o par, ele é chamado elétron desemparelhado. Este grupamento aqui nós classificamos como radical livre. Então você pense o seguinte, você sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações, como ele estava fazendo aqui, 1, 2, 3, 4 ligações. Mas aqui agora ele está fazendo efetivamente 3. Portanto, isso aqui é uma estrutura extremamente instável. Então, o que é um radical livre? É um grupamento extremamente instável. Eu quero que você volte comigo aqui. A questão de luz ultravioleta, o professor Elton comentou anteriormente ali. Até quero aproveitar o embalo agora. Ele falou para você, evite tomar sol naquele horário mais crítico. Tá, ao meio-dia, lá das 10 da manhã até as 2 da tarde. Por quê? Por causa da incidência da luz ultravioleta em maior intensidade. O que acontece? O que acontece é que vai provocar alterações no nosso organismo. E o que serão formados no nosso organismo? Lá vamos nós de novo, Elton, falando da luz ultravioleta novamente, a biologia ajudando aí. O que são formados? São formados os radicais livres. Né? E os radicais livres são os responsáveis pelo processo de desgaste do nosso organismo. Então, o processo de envelhecimento é provocado pelo radical livre. Então, eu estou demonstrando aqui a formação de um radical livre orgânico. No nosso organismo são formados radicais livres, sim. Esses radicais livres sendo instáveis, por onde eles passam, eles provocam destruição de proteína e assim por diante. Aí o nível que ele vai provocar destruição, a professora Wanda até havia comentado anteriormente. Pode provocar uma alteração a nível de DNA. E agora está em moda também muitos alimentos e sucos detox. Detox. Né? Tudo agora é detox. Exatamente, a questão do processo de oxidação que também forma os radicais livres. Né? Então hoje o pessoal toma antioxidante. Até nós comentamos numa aula com relação à vitamina C, né? De tomar excesso da vitamina C, porque ela é um antioxidante, então ela vai me conservar por mais tempo. Como o ser humano sonha com a juventude eterna, o que acontece? Ele vai atrás disso, né? Ele vai atrás disso. Então, no nosso caso, o que eu estava comentando serão formados radicais livres na sua pele se você tomar sol naquele horário mais crítico. Então, use o bloqueador, use o protetor solar para evitar a formação disso. Tá joia? Então, vamos voltar à nossa teoria aqui, ó. Então, produzir o radical livre. Joia. Ele está mencionando um radical orgânico, está aqui um exemplo de um radical orgânico. Este elétron desemparelhado, normalmente nós representamos por uma ligação solta que nós chamamos de valência livre. Aí os radicais nós damos o nome da seguinte maneira. Nós indicamos o número de carbonos que ele tem e acrescentamos a terminação il ou ila. Então é isso que nós fazemos? É isso que nós fazemos. Então como esse radical que eu fiz tem um carbono é met e ele termina com il ou ila. Então, o radical CH3 é conhecido como radical metil, radical metila, que você já ouviu falar. Mas aqui nós temos outros dois. Nós temos o metoxi e o etoxi. Metoxi. Met é um carbono. Oxi quer dizer presença do oxigênio. Se eu fizer a valência livre no oxigênio, eu tenho o radical metoxi. Mas como seria o radical etoxi? Você lembra que são 2 carbonos. 2 carbonos, e daí o oxigênio e a valência livre no oxigênio.
Claro, você vai completar, o carbono faz 4 ligações, esse carbono aqui você está vendo fazendo apenas uma, mas então tem que completar? Tem. Então se ele está fazendo uma para 4, faltam 3, você vai colocar 3 hidrogênios. Aqui nessa outra estrutura, esse carbono da ponta, você põe 3 hidrogênios, e esse carbono aqui central, você coloca 2 hidrogênios. Só deixa eu relembrar uma coisa contigo. Este carbono que está aqui na ponta, nós chamamos ele de carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a um outro carbono. Este carbono aqui também é primário. Por que primário? Porque aqui para a direita ele não está preso em carbono, é um oxigênio. Aqui para a esquerda ele está preso a um carbono. Então, como ele está preso só a um carbono, ele é um carbono primário. Aí você me pergunta, mas Dalton, e esse carbono aqui que não está preso a carbono algum, está preso só em oxigênio? A regra diz para você não classificar este carbono. Existem autores que classificam como carbono primário, tem autor que classifica como carbono zerário, carbono nulário e vão inventando coisa. O mais correto é não classificar porque ele não está ligado a carbono algum. Então, pronto, acabamos de comentar, né, sobre as estruturas que ele estava falando. Agora você veja o seguinte. Vamos. Próximo slide, então, nós temos aqui, ó, as estruturas. Pulou um. Está fora da casinha aqui. Isso. Aí ele propôs as estruturas aqui, ó. Vamos dar uma olhada nas estruturas que nós temos aqui. As estruturas que nós temos aqui, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Se você observar bem, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Ele está indo para frente, vamos voltar para trás, rapaz. Posso? Voltar para trás. Ele está indo para frente. Deixa eu... Fechou. Opa. Voltamos. Toca ali para nós. Peraí, Dal, deixa eu tentar Isso, aqui. volta aí que é melhor. Aí, ó. Tá indo. Isso, está aqui. Aqui? Ó, o exemplo de pesticida, qual era a pergunta dele? Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B. Tipo B, que apresenta grupo etoxi em sua estrutura. Ele quer o grupo etoxi e do tipo B. Volta mais um para mim, por favor, Elton. Do grupo B está escrito aqui, na qual o oxigênio faz dupla ligação com fósforo. O oxigênio faz dupla ligação com fósforo, ele é substituído pelo enxofre. Então, ao invés de oxigênio, vai ter um enxofre fazendo a dupla ligação com o fósforo. Essa é a característica. E ele deve ter o grupo etoxi também. Deve ter o grupo etoxi. Portanto, você veja o seguinte, na pergunta dele era essa. Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui, para a gente tentar localizar onde está o grupamento que ele mencionou. Então, vamos ver o que acontece aqui. Não está apagando totalmente, está só deixando mais fininho. Vamos fazer o seguinte. Agora sim. Veja, a estrutura da letra A. A estrutura da letra A, o que ela contém? Ela contém oxigênio ligado ao fósforo. E ele pediu que tivesse enxofre. Então, aqui existe o grupo com um carbono e oxigênio. Então, o nome desse grupo é metóxi. E ele quer que tenha o grupo etóxi. Aqui está fora. Aqui é a mesma coisa, ó. Grupamento metóxi. Está fora. Aqui, mesma coisa. Grupamento metóxi. Está fora. Vamos ver o próximo. Olha, na letra D, ele coloca estruturas aqui onde não corresponde a grupamento, mas aqui é o grupamento metóxi, né? Ao grupamento mencionado, exatamente. Aqui é o metóxi. E aqui na letra E eu tenho o grupamento etóxi, ó, você observe, 2 carbonos, et, o oxigênio, oxi. Aqui novamente o grupamento etóxi e o átomo de enxofre. Então, como ele mencionou, ao invés de ficar uma ligação dupla do fósforo com oxigênio, ele substituiu o fósforo o oxigênio pelo átomo de enxofre. Isso é muito comum em química orgânica, em estruturas orgânicas. Por exemplo, eu tenho esta função aqui, ó, CH3, CH2, OH. Que função pertence a esse composto, você lembra? Isto é um álcool.
Isso é um álcool? É. Só que você pode fazer o seguinte, você pode trocar este oxigênio por um enxofre e você fazer esta nova estrutura aqui, ó, SH. Acontece isso, você pode trocar porque o oxigênio e o enxofre são da mesma família. Como eles estão na mesma família, você pode substituí-los. Só que agora, quando você faz isso, o quê? Quando você troca um oxigênio por um enxofre, você coloca o prefixo tio. Então, se ele era um álcool, agora ele é um tioálcool. Ah, aquele tio cachaceiro? Não, é uma função orgânica, tioálcool. Os tioálcoois também são chamados de mercaptanas. Credo, esse nome exótico, mercaptana, captura mercúrio. Eles funcionam como antídoto para intoxicação por mercúrio. Mas o mais importante é o seguinte, os tioálcoois, eles têm um odor forte. Cheiro da cebola, o cheiro do alho, o cheiro do líquido que o gambá elimina para se proteger é uma mercaptana. E aqui vale um comentário. Que comentário? Comentário com relação à mercaptana que você encontra no gás de cozinha. Lembre, gás de cozinha é formado por propano e butano, que são dois gases orgânicos, dois compostos orgânicos. E eles não têm cheiro. Eles não têm cheiro? Não. Mas quando vaza gás de cozinha na sua casa, você sente o cheiro. Você sente o cheiro por quê? Porque eles adicionam uma substância com esse propósito. Porque se eles vendessem para você o gás sem cheiro algum, você não iria perceber um vazamento. Aliás, iria, mas depois uma explosão seria meio tarde. Então, o que eles fazem? Eles colocam ali dentro uma substância com um odor bem forte e bem característico. Que substância adicionada ao gás de cozinha? Uma mercaptana. Então, essa mercaptana, quando vazar gás, você sente o cheiro, mas não é o cheiro do gás de cozinha. É o cheiro de uma substância adicionada ali justamente com esse propósito. Tá joia? Então, vamos voltar aqui. Portanto, depois de toda essa bagunça aqui, a estrutura que nós temos como resposta é a que eu havia comentado, a resposta letra E. A substância que contém o enxofre no lugar do oxigênio e a substância que contém os grupos metóxi. É só observar essa característica. Essa característica é a que cabe em relação a essa substância. Tudo bem. Próximo exercício. Antes disso, Diga. A questão do gambá ali, do cheiro do gambá, Isso. né? Ele utiliza, obviamente, esse cheiro para espantar os predadores, né? Mas a fêmea também produz esse odor na época da reprodução para atrair o macho. Dá para chamar de feromônio? Isso, é um atrativo sexual. Né? Então, enquanto o macho, né, espanta outros animais, né, que podem acabar com ele, a fêmea usa para chamar o macho. Como atrativo. Justamente. Então vamos comprar bujão de gás. Questão 90. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume. Aí veja, você fica desesperado, meu Deus do céu, eu não sei o que é chorume, mas é uma característica do Enem. Ele coloca uma palavrinha que não é uma palavrinha muito comum, mas ele logo explica o que significa. Então tem gente que se desespera lendo questão do Enem porque aparecem termos que não conhece, mas ele logo explica, então não precisa se desesperar. Vai lendo a questão. Então, continuando aqui, deixa eu começar novamente. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, que é o líquido derivado da decomposição dos compostos orgânicos, extremamente tóxico esse líquido, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário. Opa, era um lixão. Agora é um aterro sanitário, controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Então está aqui a fonte de onde foi retirado isso. Então aqui ele está comentando em relação a lixão e em relação a aterro sanitário. Lixão não é a mesma coisa que aterro sanitário? Não, são duas coisas distintas. São duas coisas que servem para quê? Para depósito de lixo. Tá? É um depósito de lixo? Sim, é um depósito de lixo. Então você usa o seu lixo na sua casa, você deveria inicialmente fazer a separação, tá? O lixo orgânico do lixo reciclável. Então, inicialmente, deveria fazer. Tem municípios que fazem essa separação e fazem a coleta separada. Se o teu município faz isso, você faça isso na sua casa, tá? Você contribua. Porque daí para o lixão ou para o aterro sanitário será encaminhado o lixo orgânico. Só que daí acontece a história. Lixão e aterro sanitário.
Então, há uns anos atrás, foi determinado que deveriam ser banidos os lixões e ser transformados em aterros sanitários. Que diferença nós vemos em relação a esses dois? Ah, mas os dois são depósitos de lixo, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Lixão é um lugar onde é depositado o lixo simplesmente. Ele é jogado ali. É a céu aberto, não existe um cuidado com relação àquele chorume que foi comentado, não existe um cuidado com relação a gases que são produzidos ali dentro, e esses gases são explosivos, e às vezes gases tóxicos, e pessoas dependem daquele lixão, catadores de lixo dependem daquele lixão. O aterro sanitário, uma diferença característica é que ele é cuidado. Como assim cuidado? O lixo não é simplesmente despejado em qualquer lugar. É um local onde foi feito um tratamento no local. Aquele local tem uma reserva, digamos assim, para fazer o tratamento do chorume, para fazer ele recircular dentro do próprio aterro. Ele também tem capas de plástico, de polietileno, ou seja, ele tem uma estrutura muito melhor em relação ao que era o lixão. Então a tendência hoje é que façam-se aterros sanitários. Então no aterro sanitário a contaminação do lençol freático vai ser muito menor, se não for zerada, digamos assim, porque no lixão aquele chorume é formado e ele é absorvido pelo solo. Aí vai acabar no lençol freático, vai contaminar a água daquela região. No aterro sanitário não existe essa tendência, ou é muito minimizada. Então vale a pena fazer essa substituição? Claro que vale. Teria algum comentário com relação a isso? Alguém? Você comentou, eu ia falar do lençol freático ser protegido. Isso é importantíssimo, Isso é importantíssimo, com certeza. Na verdade, eu tenho uma leitura sobre isso daí e, na verdade, eu tenho uma dúvida. De repente, né, os alunos até podem pesquisar em casa, Dalton, porque ali está usando o termo aterro sanitário controlado. Na verdade, assim, o aterro controlado seria uma estação intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. Né? Então, um aterro controlado seria... você tem lá uma manta, você tem uma argila, você tem grama, você tem uma manta impermeabilizante, né? Polietileno. Mas o chorume, ele recicla, né? Recircula, você joga a terra diariamente, né? Enquanto que o aterro sanitário, esse sim, a terra é preparada, você põe essa manta de PVC, o chorume ele é drenado para uma estação de efluente, né? Então é muito mais... avançado. Isso. Né? Então, por isso me veio a dúvida aí com relação a colocação se seria um dele, aterro né? sanitário ou um aterro controlado. E esses gases que você falou do resultado da decomposição orgânica, ele é queimado e utilizado, e criado uma mini estação, uma estação reduzida de uma termoelétrica, né? Isso, exatamente. Você consegue produzir energia elétrica a partir da queima desses gases, porque, de novo, aquele velho processo, aquece a água, que sob vapor, movimenta turbinas, né? Então, do movimento de geradores, você consegue, então, gerar energia elétrica. Exato. E o custo é muito elevado, né? Pena. Porque pena que o toda a custo ainda é energia que elevado. tem ali que poderia ser transformada... E é uma energia desperdiçada, Com né? certeza. Uma energia, esses gases, gás metano principalmente, conhecido como biogás, tá? O gás principal formado ali no lixão ou no aterro é o gás metano. Então existem trabalhos para aproveitar esse gás, tá? Uma indústria tomar conta, digamos, desse aterro. Essa indústria canalizaria esse gás e usaria esse gás como combustível para ela funcionar. Tá joia? Então tem essa questãozinha. Bom, daí ele comentou com relação a isso. Vamos ver o que nós temos adiante. Aí ele comenta assim, quais procedimentos técnicos tornam um aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto? Peraí. Problemáticas abordadas no texto. Ah, eu esqueci quais são as problemáticas abordadas no texto. Você esqueceu? Então vamos novamente reler esse texto. Deixa eu apagar aqui o que existe em relação a esse texto aqui. Então, em relação a esse texto, não está apagando direitinho, mas dá para ler agora, ficou um pouquinho melhor. Joia, apagou ali. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu churume, líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que deles subsistem. Você achou aí a problemática? A problemática qual era? Está aqui. Recebia 130 toneladas de lixo que contaminava a região com o seu chorume. Então, o mais importante com relação à problemática que ele comentou aqui é em relação ao chorume.
Então, em relação a isso, então vamos lá, vamos ver o que ele tem ali. Daí, procedimentos técnicos que tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão. Ou seja, tem alguma coisa a ver com relação a esse churume. Então ele diz assim, ó, que no aterro sanitário, na letra A ele está comentando que o lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. Não é isso que vai acontecer, não é isso que vai acontecer. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocada cal virgem, Lixo hospitalar é um problema, por quê? Porque lixo hospitalar pode levar vetores, pode levar doenças à região aonde está esse aterro sanitário. Então, lixo hospitalar é complicado essa questão de onde colocar esse lixo. Tá, mas ele comenta assim, ó, o lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocada a cal virgem. A cal virgem é o óxido de cálcio, é um óxido de caráter básico. Se ele é um óxido de caráter básico, qual é a função dele? Eliminar o quê? Eliminar compostos de caráter ácido. Bom, vamos direto à nossa resposta, porque agora ficou mais direto. Por quê? Porque, veja, a resposta é a letra C, que está dizendo que o lixo orgânico é inorgânico e encoberto e o churume canalizado, como foi comentado. Tá joia? Fechou? Moçada, uma próxima aula nós conversamos novamente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.